Boa noite, Verônica, bem-vinda. Boa noite, Maíra. Tá difícil, né, Verônica? Ninguém aguenta mais, né? Oi, amiga. Oi, Maíra, tudo bem? Tudo, e você? Tudo bem também. Bom, dentro das possibilidades do momento atual, tudo bem, né? Porque É, essa semana foi bem difícil, né? O número de mortes só aumentando. Aqui em São Paulo, a gente está vivendo já, né, um colapso na saúde, mais de 2.500 pessoas esperando, aguardando, né, na fila para entrar aí na UTI, enfim, para conseguir um leito no hospital. Na verdade, não é nem UTI, né, para conseguir um leito no hospital. Então, a situação tá bem difícil mesmo. Mas queria te agradecer por topar participar desse bate-papo aqui hoje, conversar um pouco sobre a luta das mulheres, nos espaços políticos institucionais. Maíra, que para quem não conhece, é professora de teorias feministas na Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal da Bahia. É minha amiga, militamos juntas já, né, há uns 20 anos, né, Maíra? Essas nossas carinhas de novinha, mas assim, já temos uma é o estrada, né? filtro, é o filtro. A Maíra fez uma pesquisa maravilhosa aí nos últimos anos, que foi a pesquisa de doutoramento dela, né, em que ela acompanhou as mulheres no Congresso Nacional, né, e isso resultou num livro que ela lançou em 2020, que é o Atuar como Mulheres. Maíra, eu queria que você se apresentasse primeiramente, falasse um pouco mais de você, o que você está fazendo hoje, para a gente poder entrar então no bate-papo aí sobre o seu livro, sobre a sua pesquisa. Bom, primeiro quero te agradecer o convite, né? Muito bom estar aqui. Tava com saudade de te ver ao vivo, essas coisas que a pandemia faz com a gente. A Ana ficou aqui na minha casa, né? No ano passado a gente não se viu, porque eu não estava aqui. Muito bom que a gente está se vendo, amiga. Tava com saudade. Mas é isso, como a Ana falou, né? Durante a pesquisa de doutorado, foi uma pesquisa de sociologia política, em que eu analisei o comportamento da bancada feminina no Congresso Nacional. Então, eu acho a bancada feminina um tema super interessante, porque, diferentemente das outras bancadas, né, eu costumo dizer como a bancada da Bíblia, da bala, do boi, da bola, né, etc., essas bancadas BBBs, que as pessoas ingressam por afinidade ideológica. A bancada feminina ela é compulsória, então as mulheres são eleitas e automaticamente elas passam a fazer parte dela. Então ela é super interessante porque tem de tudo, né? Ela é um balaio de gato em que a gente tem pessoas, deputadas, que vão da extrema direita à esquerda, tem gente que tem família de renome na política, há muito tempo participa, tem gente que se elegeu porque veio do movimento sindical, do movimento estudantil,
tem gente que se elegeu porque veio da mídia, tem gente que veio desses movimentos mais recentes, aí depois de 2013. Então, é um lugar que eu acho que é muito interessante, porque dá para a gente pensar um pouco sobre o que significa as mulheres na política institucional, né? Qual que é a qualidade da presença delas na política. Porque a desigualdade de gênero no Brasil ela é tão grande na política institucional, ela é tão brutal, né? O Brasil, em termos de ranking de ocupação das mulheres do parlamento, está lá no final da fila no mundo, né? Ele está, tipo, posição 153, 154, assim, vai variando conforme os anos, né? Mas, assim, em geral, as mulheres ocupam muito pouco a política institucional no Brasil e no parlamento elas não conseguem ultrapassar a faixa de 10, 15%, embora desde 1995 a gente tenha a lei de cotas, né? Então, olhar para esse espaço muito plural, como a bancada feminina, é interessante para pensar nessa qualidade da participação das mulheres que a gente reivindica que se amplie, mas ao mesmo tempo me faz perceber que nem todas as mulheres representam os direitos das mulheres. Então a gente tem, na verdade, várias mulheres lá no Congresso que são contrárias a direitos das mulheres, né? E aí essa movimentação, assim, analisando os projetos de leis que elas propõem, como foi a participação delas na própria bancada feminina, né? São coisas que eu trabalho na tese e no livro. E quais são os seus achados, né? Você já falou de uns, né, rapidamente aí, que é justamente, primeiro, né, existe a bancada feminina, ela não se forma necessariamente por um alinhamento político ideológico, né? Ela se forma por um fator compulsório de gênero. Mulheres entram para a política institucional e, de alguma forma, né, constituem essa bancada feminina. Queria que você falasse um pouco mais sobre isso, à luz até dos alinhamentos ideológicos, né? Porque não necessariamente nós estamos falando de feministas, né? Nós estamos falando de uma bancada de mulheres, mas não necessariamente alinhadas a uma agenda, né, de luta das mulheres. Exatamente. Então, eu fui analisar tanto as pautas, projetos de leis que elas propuseram, quanto as atas das reuniões da bancada, para entender que tipo de projeto era prioridade, porque eu queria saber o que unificava elas. E aí era bem evidente para mim que a violência contra a mulher e a participação na política seriam duas pautas que fariam com que elas atuassem conjuntamente, né? E aí eu me dediquei, por exemplo, a analisar como foi o processo da CPMI da violência contra a mulher, que foi de 2012 a 2013, 2014, não estou lembrando agora. Mas aí eu fui ver como é que elas atuaram e o que aconteceu no relatório final. E aí, assim, resumidamente, né? O relatório final tinha várias indicações do que se deveria fazer no Brasil para enfrentar a violência contra a mulher. E aí tinha, por exemplo, a implementação, consolidação do Disque 180, que é uma coisa que aconteceu, que foi muito positiva, né, o Disque Denúncia. Mas tinha também uma outra questão, que era a inserção dos debates de gênero nas escolas. Isso estava como uma proposta do relatório final da CPMI, né? E eu achei muito interessante isso. Só que, ao mesmo tempo, eu acompanhei, nesse mesmo período, as discussões acerca do Plano Nacional de Educação, em que gênero foi retirado, né? E foi, assim, considerado uma palavra até maldita, né? Algo que não deveria ser dito, né? Uma palavra, assim, que provoca um pânico moral nas pessoas. E aí, gênero foi retirado do Plano Nacional de Educação. E eu achei muito interessante, assim, porque se de um lado a CPMI indica isso, mas na prática as deputadas se dividiram quando se tratou de implementar isso, né? Então você tem ali uma proposição que não necessariamente vai se tornar realidade, né? Um outro caso que eu analisei, que eu achei também que trazia muitos elementos para reflexão, foi sobre a PEC das domésticas.
Porque a PEC das domésticas é uma proposta que vinha sendo batalhada, né, pela Benedita da Silva desde a Constituinte, porque foi na Constituinte que os direitos das domésticas foram excluídos, e se as pessoas procurarem no site do Congresso, tem até nos anais da Constituinte esse debate, né, em que as trabalhadoras domésticas enviam seus representantes para lá e falam: não é possível que vocês vão fazer uma Constituição excluindo o direito de milhões de trabalhadoras do Brasil. Foi exatamente o que foi feito, né? E os debates, assim, as falas são majoritariamente feitas por deputados, homens brancos, na Constituinte, que falam que a minha fulana é praticamente da família, a fulana que eu tenho, né? Então, demonstrando esse sentimento de posse que é derivado da escravidão, né? Do papel da mucama, como coloca a Lélia Gonzalez, né? E aí, desde a Constituinte, tinha essa movimentação para a PEC das domésticas, encabeçada pela Benedita da Silva. E aí, quando eu vou analisar isso no Congresso, eu vejo que isso não tem nenhuma ata da bancada feminina. Nunca trataram desse tema, né? Só que aí eu fui entrevistar os deputados sobre esse tema e todo mundo dizendo que era super importante. Eu falei, pô, mas como é que é importante? Vocês nunca debateram isso, né? E aí eu perguntei isso, pude entrevistar a Benedita da Silva, e aí ela falou, na verdade, eles ficam dizendo que é coisa da minha cabeça, mas isso é racismo, né? O que aconteceu? Então, pesquisar o Congresso Nacional tem uma coisa meio difícil, às vezes, também, porque você entrevista as pessoas e elas falam a retórica política, né, muitas vezes do que você quer ouvir, mas não quer dizer que é isso que elas estão fazendo na prática, né? E aí, no final, a pauta mesmo foi defendida pela Benedita e na legislatura anterior a essa que eu estou falando, que foi quando ela foi aprovada, que era a legislatura de 2000 e essa foi 2010 e 2014. Então, a legislatura anterior, tinha a Janete Pietá, e aí, assim, eu acho que é bem simbólico também que foram duas mulheres negras que encabeçaram a luta política pela aprovação da PEC das domésticas, né? E, ao mesmo tempo, a PEC das domésticas, ela é aprovada quando o Congresso já está discutindo a reforma trabalhista, ou seja, né, ia dar os direitos de um lado, mas também já estava em curso a retirada de outro, né? E você percebeu, assim, ao longo das suas entrevistas, das análises dessa bancada, que o componente de gênero muitas vezes pode se sobressair aos alinhamentos políticos ideológicos ou não? Sim, tem casos que foram bem interessantes, assim, um caso que me marcou muito foi sobre o PL que dizia respeito ao atendimento de mulheres que tinham sofrido estupro pelo SUS, né? Como era um projeto de lei da deputada Yara Bernardi, do PT de São Paulo, dos anos 90, assim, que foi aprovado em 2013, eu acho, não lembro mais. E aí ela tinha uma proposição que era assim, para orientar, regulamentar como seria esse atendimento das mulheres vítimas de estupro na rede de saúde pública, né? E aí, entre as medidas de atendimento, estava escrito profilaxia da gravidez, que é dar o acesso à pílula do dia seguinte para as mulheres estupradas, né? E aí, eu achei que isso seria uma pauta que ia dividir as deputadas, porque tem deputadas que fazem parte da Frente pela Vida, né, que são as mulheres que são contrárias à legalização do aborto. E a gente, dentro do movimento feminista, sempre pergunta, né, pela vida de quem? Que vida que vocês estão defendendo, né? E aí, eu entrevistei uma deputada, que é uma deputada evangélica, e ela me disse que estava a favor daquela medida, que ela achava que era isso mesmo, porque no Brasil isso era uma questão de saúde pública. E aí eu fiquei, assim, muito impactada, né? Eu falei, gente, olha só, né? Eu fui toda cheia de preconceitos para a entrevista, e ela me desmontou, né? Então,
esse é um exemplo, eu acho que a noção, assim, do que é direito da mulher se sobrepõe a um alinhamento ideológico. Muito bacana. Você acha que existe uma tendência aí colocada hoje de mais mulheres, acho que, né, entrarem na política mais alinhadas à pauta das mulheres? Porque assim, não basta crescer o número de mulheres, como você mesma disse no início, né? Nem todas estão ali para fazer políticas em defesa, né, das nossas agendas. Mas você acha que tem um crescimento, assim, uma tendência de crescimento? Eu acho que tem uma tendência de crescimento de todos os lados, amiga, porque analisando essa última eleição, né, de 2018, a gente tem a maior bancada do Congresso Nacional é do PT, a segunda maior bancada do PSL, né, eleita no bojo do fascismo bolsonarista, né? Então a gente tem pessoas tipo Bia Kiss, Joyce Hasselman, ao mesmo tempo que a gente tem a Áurea Carolina, a Thalíria Petroni. Então, assim, a participação das mulheres cresceu nessa última eleição, pequena, né? Mas cresceu. E elas vieram de todos os cantos, assim, né? Vieram dos movimentos contra Dilma, bolsonaristas, e também vieram do movimento popular, movimento estudantil, né? De ocupação das cidades e tal. Então, eu acho que a gente tem uma tendência a que esse crescimento continue, mas que ele seja plural, né? Assim, isso é bem Mas a própria complicado. Joyce Hasselman, ela é um pouco contraditória, né? Porque ao mesmo tempo Ela é que ela super contraditória. Ela é bate no ótima, gente, feminismo, de ela se acompanhar. coloca ela se coloca nessa posição, né, de uma mulher que muitas vezes tem a fala super interrompida, né, super silenciada pelos homens na política. Ao mesmo tempo, ela faz um discurso contrário aí às agendas do feminismo. Então, eu percebi isso, inclusive, aqui na campanha eleitoral de 2020, que ela foi candidata, né, à Prefeitura de São Paulo. Uhum. Então, essa contradição estava sempre presente, né, no discurso dela. Né, sou contra o feminismo, mas, ao mesmo tempo, ela estava o tempo inteiro reivindicando, né, esse espaço de ser uma mulher na política, né, de não ser silenciada, de não ser interrompida. É. É interessante, assim, né, para se analisar. Não, ela é ótima de acompanhar, assim, né, em termos de ciência política, porque é um case, né, assim, de uma pessoa que ocupa os espaços, que muda de posição e tal. Mas eu acho que, em geral, assim, as mulheres, elas tendem a reagir dessa maneira, porque é um espaço muito masculino, né? Assim, eu fiz entrevistas com deputadas, que foram deputadas constituintes, assim, tinham assembleias legislativas no Brasil, até a constituinte, que não tinha banheiro feminino. Então, assim, eu lembro de entrevistar a Marinor, lá do Pará, e ela me dizer que quando ela foi eleita vereadora, não tinha placa vereadora, só tinha placa vereador para botar na porta do gabinete, assim. Então é um espaço muito violento para as mulheres, né? E aí elas reagem, assim, minimamente buscando a sua legitimação nesse espaço. Então eu acho que falas como a da Joyce Hasselman e de outras mulheres também que reclamam das interrupções, que adotam uma postura de enfrentamento, assim, para pelo menos poderem ser ouvidas, né? Apesar de não serem feministas, elas reivindicam uma parte da luta simbólica do feminismo ao fazer isso, né? Então, eu acho que a brutalidade ali do cotidiano do espaço faz com que elas tenham que reagir. E aí, E você acha que essa reação ela acaba gerando também uma relação com as outras mulheres ou não? eu acho que sim, porque tem uma relação de solidariedade entre as mulheres, assim, porque existem situações que elas estão passando pelo fato de serem mulheres, né? Tem situações que é pela experiência delas enquanto mulheres que elas estão sendo submetidas. E aí, isso faz com que exista, pelo menos que temporariamente, né? Eu até falo disso no livro, assim, tem momentos de unidades temporárias entre as mulheres, mas elas conseguem se juntar para pelo menos prestar essa solidariedade, assim, umas com as outras, né? E eu acho que isso
esquenta um pouco o nosso coração, né? De achar que é possível, assim, construir pautas mais coletivas quando você está tratando de direitos das minorias, né? Que são maiorias, mas que hierarquicamente estão inferiorizadas na sociedade, né? Legal. Bom, essa semana a gente celebrou, né, comemorou o 8 de março, né, segunda-feira, né, temos muito pouco para comemorar esse ano, principalmente porque a gente está vivendo aí um momento, né, de crise, né, sanitária, econômica, ética, Uhum. né, então queria que a gente falasse, conversar um pouco com você sobre a situação das mulheres nessa pandemia, né? Porque aqui em São Paulo, pelo menos o que a gente tem acompanhado, o que a gente tem visto, né, é que as mulheres elas acabam sendo super sobrecarregadas, né, durante a pandemia, porque a maioria delas hoje é a chefe, né, de família, né, Uhum. e uma parte significativa dessas mulheres estão em empregos informais, né? Então, muitas vezes não tiveram nem o direito ao isolamento social, porque saem para trabalhar de manhã para trazer de volta para casa alguma coisa à noite, né? Dinheiro, comida, enfim. Então, essa relação de ganhar para o dia, ganhar para a semana, né? Então, muitas delas não tiveram direito ao isolamento, e tem um agravante, né, que é o histórico do cuidado, né, que é uma sobrecarga que é colocada sobre as mulheres, que elas também são obrigadas a serem as cuidadoras dos doentes em casa, né, tanto Uhum. dos filhos quanto dos pais, né, dos idosos, principalmente, que adoeceram aí durante a pandemia. Queria que você falasse um pouco sobre isso, como é que você tem visto aí, né, essa relação pandemia, vida das mulheres, como é que você está pensando isso? Eu acho que a gente necessariamente tem que olhar para isso dessa perspectiva da divisão sexual do trabalho, né? Então, as mulheres, a sobrecarga de trabalho delas aumentou muito durante a pandemia. E eu acho que pelos fatores que você já citou, né? A questão das crianças estarem em casa, tem crianças que não tiveram acesso a EAD e tem crianças que fizeram EAD. E aí foi o caos, né? Assim, para os relatos que eu tenho acompanhado, assim, de amigas, colegas, enfim, né, de pessoas nos mais diferentes espaços, de professoras também. Foi um processo muito, muito difícil, né, para as mulheres e para as crianças, obviamente, estarem nessa situação do ensino remoto e não poderem se encontrar, enfim, né, as mulheres ficaram responsáveis por esse cuidado. E aí elas também se sobrecarregaram com a responsabilidade de cuidar dos grupos, das pessoas de grupo de risco, majoritariamente idosos, que também já eram responsabilidade das mulheres, né? E aí, obviamente, ficar em casa mais tempo gera mais trabalho doméstico, né? Mesmo entre as pessoas que não puderam ficar em casa, que na verdade é a maioria da população, né? E aí a gente tem que também fazer necessariamente um cruzamento aí entre gênero, raça e classe, né? Para pensar que uma parte significativa das mulheres trabalhadoras domésticas teve que permanecer trabalhando durante a pandemia toda, se expondo, né, indo para os empregos nas casas de pessoas que muitas vezes estavam contaminadas com Covid. Né? Então, a primeira mulher que faleceu no Rio de Janeiro foi uma trabalhadora doméstica que a patroa estava contaminada com Covid, não liberou ela do serviço. Né? Então, a gente tem muitos casos assim de pessoas que ficaram se expondo o tempo todo. E aí, assim, o mais tempo em casa, né, que é também podendo ou não fazer o confinamento, né, também gerou uma convivência maior e a gente sabe que isso aumentou a violência doméstica, porque a maior parte dos agressores de mulheres está dentro da sua própria família. E aí a gente tem um problema muito grande. Oi, Manu, que saudade. A gente tem um problema muito grande que é de que maneira as mulheres conseguiram reagir a essa violência, né? Porque aqui na Bahia a gente tem dados que os boletins de ocorrência, até onde eu sei, diminuíram. Mas isso quer dizer que as mulheres não estavam sofrendo violência, né? Bom, o feminicídio aumentou muito, né? Aqui foi, assim, um aumento, eu não vou lembrar os dados, até ouvi uma promotora falando essa semana numa mesa que eu participei do 8 de março, mas eu acho que foi, assim, 4 vezes, eu não vou lembrar aqui,
mas aumentou muito. Então, assim, a violência estava acontecendo. Talvez por conta da pandemia as mulheres não estavam tendo acesso aos DEANs para fazer as denúncias. Não sabia como ia funcionar a questão das medidas protetivas, porque as pessoas tinham que ficar em casa, como é que você vai afastar o agressor de casa num período de pandemia, assim, umas coisas muito complexas, né, de acompanhar. E as mulheres também foram as pessoas que mais perderam renda, né, tanto no emprego formal quanto no mercado de trabalho informal. Então, as mulheres, enquanto abriram-se vagas de ocupação para homens no ano passado, as mulheres perderam vagas. Eu vi uma estatística do IBGE que eu acho que abriram cerca de 120 mil vagas para homens e as mulheres perderam 80 mil vagas. Então, nós fomos mais duramente atingidas também pela pandemia, né? Então, eu acho que a gente tem que olhar para esse cenário com muita preocupação, né? Assim, porque a gente está, na verdade, vivendo o pior momento da pandemia, né? Se isso aconteceu em momentos que não estavam tão graves quanto está agora, o que vai ser das mulheres nesse momento? Sim, aqui em São Paulo eu me lembro de um grande debate relacionado a isso em 2020, que foi a polarização que se gerou, inclusive, entre mulheres, né, entre mães e professoras, né, porque muitas mães queriam manter seus filhos indo até as escolas porque elas precisavam trabalhar, elas precisavam retomar uma rotina de trabalho, seja ele informal ou formal, né, e ao mesmo tempo, do outro lado, né, toda a rede de professores, né, enfim, reivindicando o direito de não precisar ir para a sala de aula porque sem vacina, a possibilidade de contaminação e reprodução, né, sistemática do vírus era muito alta. Então, isso foi um tema que aqui em São Paulo repercutiu bastante aí no ano de 2020. Agora, eu acho que menos, porque a gente chegou num patamar, né, de mortes e de contaminação e de aceleração dessa contaminação, sobretudo dessa cepa brasileira, né, que eu acho que está todo mundo, pais, mães e professores estão hoje um pouco mais na mesma página, digamos assim, reivindicando aí o fechamento imediato das escolas. Inclusive hoje, né, o prefeito aqui da cidade de São Paulo, né, não vai fechar completamente, mas pelo menos não vão ter aulas presenciais mais nos próximos dias, né, o que é uma reivindicação que a gente tem feito já desde o início do ano, porque não fazia sentido, né, com todos os especialistas falando, né, que o contágio iria se multiplicar depois do Réveillon, das festas de Ano Novo, por conta das aglomerações. Então não fazia sentido abrir as escolas no início de fevereiro. Mesmo assim, o governador João Dória e o prefeito Bruno Covas, né, mantiveram aí a reabertura das escolas, mas agora estão sendo obrigados a fechar, porque até a Justiça do Estado de São Paulo já deu que os professores não podem ser obrigados a estar presencialmente num espaço que os expõe ao risco de vida, ao risco de morte, né? Então, mas eu me lembro dessa polêmica, né? Mulheres que precisavam sair de casa para trabalhar, então precisavam que os filhos fossem para as escolas e, ao mesmo tempo, os professores e as professoras discutindo aí que não era seguro, né, se expor às salas de aula sem que houvesse vacinação. Um debate cruel, né? Porque é muito, inclusive porque eu estava, né, entre essas duas. Eu, né, tenho companheiras na educação infantil, organizadas sindicalmente, e tenho companheiras que estavam aí na posição também de mães, né, que também estavam reivindicando aí essa possibilidade de poder trabalhar, de poder ganhar vida, ganhar o seu sustento, né, e ter onde deixar os filhos. Mas o que você ia falar? Muito puxado, dar conta de todo o trabalho. Eu não sou mãe solo, tenho um companheiro que também é professor. Remoto também tem sido bem pesado. Aproveitar e mandar um abraço aqui para a Terezinha, que passou por aqui, mandou um abraço para mim e para a Maíra. Manu, grande beijo. Se alguém quiser fazer perguntas, gente, pode escrever aqui que eu vou lendo. Pode comentar, Maíra. Eu concordo com o que a Manu falou, na verdade, porque
tá muito pesado o trabalho online também, né? Ontem eu participei de uma audiência aqui na Câmara Municipal, que foi convocada pela Maria Marighella, vereadora do PT aqui, que era para tratar também das mulheres da pandemia e tal, que ela faz parte de uma série de iniciativas da Comissão de Direitos da Mulher na Câmara. As Pretas por Salvador também vão tocar uma outra audiência e tal. E aí, assim, eu fiz essa fala um pouco da divisão sexual do trabalho, mas eu também falei enquanto professora, porque é uma insanidade esse trabalho de dar aula online, na verdade, né? Eu tava, assim, você planejar cursos que foram pensados para serem presenciais, para o ensino remoto. E aí, assim, as pessoas têm N dificuldade de conexão, né? Então, é muito difícil tocar o ritmo de uma aula com as pessoas caindo e entra e tal, e não consegue ficar. E aí, assim, a maioria das pessoas com a câmera fechada, então você não consegue fazer uma aula. Isso porque eu sou professora universitária, né? Mas você não consegue fazer uma aula em que você dialogue, né? Uma coisa quase um monólogo, assim, porque as pessoas ou estão com a conexão muito ruim, ou não estão bem mesmo, assim, não querem abrir a câmera porque não querem se expor. E não tem o que fazer, porque muita gente ficou muito deprimida nesse período de pandemia, né? Tem ficado. E aí, assim, é uma rotina que é estafante, porque você está trabalhando o tempo todo, você está disponível por WhatsApp o tempo todo, redes sociais, né? As pessoas te mandam e-mail a qualquer horário, então parece que você não para de trabalhar nunca, assim, e você não consegue sentir que o aprendizado foi eficaz. Isso é muito frustrante, assim, porque não tem como auferir de fato, né, que você não tá nem vendo as pessoas, né, você não consegue interagir direito com elas. Se fosse um curso EAD, ok, mas não é, né, então foi uma coisa pensada de outra maneira, aí o máximo de interação que tem em várias das aulas é as pessoas comentando no chat, né, porque elas não estão conseguindo ter conexão suficiente, eu tô lá falando, tem que ficar lendo o chat ao mesmo tempo e tal. Mas, assim, é cansativo Passei e por essa experiência também no segundo semestre, na pós-graduação, dando aulas, e foi bastante puxado, e isso porque eu estou falando de pós-graduação de pessoas adultas. uhum, Imagina o que é isso, né, só quando você está falando de crianças e adolescentes, né? como é que você Então, consegue planejar atividades com crianças e adolescentes à distância? Deve ser terrível. Eu me solidarizo demais, assim, e eu acho que se pensou muito pouco nas mães professoras, né? Nas professoras que são mães, assim. Então, tem várias colegas que estavam nessa função de serem docentes e mães ao mesmo tempo, como a Manu aqui, né? E como é que arranja tudo isso, né? Assim, de ter que acompanhar as crianças na escola e ao mesmo tempo ter que dar aula e o trabalho doméstico é uma sobrecarga absurda, assim, né? E a gente não tem perspectiva, essa aqui é a real, né? Por enquanto, graças à falta total de planejamento desse governo genocida, a gente não tem nenhuma perspectiva, né? e a Terezinha está escrevendo aqui que o que mais pesa, né, em tudo isso, né, é a nossa impotência para enfrentar essa situação insuportável. Né, eu acho que, né, o que ela está colocando faz total sentido, né? A gente vê o que está acontecendo no Paraguai, né, e se pergunta como que nós, né, com todo, né, a gente obviamente respeita o isolamento social, respeita a quarentena, mas por que que esse sentimento de indignação ele não se torna, né, tão amplo, né, tão massivo a ponto das pessoas reivindicarem de fato que o governo federal, né, coloque prioridade no combate à pandemia, né, como está acontecendo no país vizinho. É de fato um sentimento de impotência, né, o que a gente está passando hoje, porque por mais que a gente faça protestos, né, individuais, por mais que os nossos parlamentares estejam na Câmara Federal, né, tentando pautar, né, por exemplo, o auxílio emergencial sem que se retire verbas, investimentos de direitos sociais, né, ainda é muito pouco diante do, né, eu tenho falado de crime contra a humanidade, assim, que eu acho que o Bolsonaro hoje, em relação à pandemia, né, ele, se você olhar o que ele fez, o que ele falou ao longo do ano da pandemia, né,
eu acho que é bem possível de encaixá-lo aí dentro de um crime contra a humanidade, porque é isso, 250 mil mortes com alguém, né, que simplesmente não planejou e ainda desorientou a população sobre os cuidados que a população deveria tomar para se prevenir do vírus, né? Investiu em remédios, né, investiu em propaganda enganosa de remédios que não, né, que cientificamente já haviam sido testados e que não davam resultados. Então, de fato, acho que a gente vive hoje uma situação muito grave, né, ter à frente do país durante a pandemia um presidente como Jair Bolsonaro, né, e um ministro como o Eduardo Pazuello. Bom, diga. Não, eu ia falar que eu acho que a gente tem falado muito na palavra genocídio, né? Ela era uma palavra que já circulava em função do genocídio da juventude negra e que vinha numa crescente, eu acho. E quando a gente olha, né, a tipificação de genocídio, se enquadra, né? Assim, existe, é uma ação deliberada, proposital mesmo, né? E eu acho que existe uma outra questão também, que é psicanalítica, assim, esse cara é um perverso, né? Que para a psiquiatria é um psicopata, porque ele não tem empatia pelas pessoas. Como é que ele vai dizer que é mimimi, chorar as mortes? Não é possível isso, gente. Isso não é. Não existe isso. Nenhum chefe de Estado no mundo faria isso. Né? Então, assim, eu acho que ele tem que ser interditado. Não tem como. Mas a correlação de forças nesse momento ainda não está nos permitindo, né, nem andar com os processos de impeachment, que são mais de 30, né, que estão protocolados hoje na Câmara, né? Então, enfim, acho que essa semana a gente teve, essa semana o discurso, né, do ex-presidente Lula talvez tenha sido o ponto fora da curva, né, nesse cenário todo, porque inclusive acho que o efeito Lula sobre o Bolsonaro já é visível, né? Ele já mudou de discurso aí nos últimos 2 dias, está usando máscara, né? Hoje foi para as redes sociais para dizer que quer que encontrem um vídeo dele que fale que ele disse que era só uma gripezinha. Então ele está negando um pouco, né, das barbaridades que ele falou, porque eu acho que agora, né, querendo ou não, ele tem um adversário, né, capaz de sugar, digamos assim, aqueles 30% que não saem ali, né, da base bolsonarista, né, que tem cotidianamente nas pesquisas feitas pelos institutos, tem se mantido ali constante, né. Eu acho que agora, depois do discurso do ex-presidente Lula, talvez, né, a gente tenha aí algum tipo de mudança em relação à postura do Bolsonaro, ainda que seja só no discurso, porque programaticamente não vejo como ele mudar mais, né, do pouco que ainda falta do seu mandato. Mas aí, ao mesmo tempo, né, a Câmara aprovou ontem a PEC que retira direitos, né, dos trabalhadores, dos servidores públicos, e colocando isso em contraposição a 4 meses de auxílio emergencial de R$ 200, que é uma grande falácia, né? Não dá para colocar anos de não reajuste de salário versus R$ 200 de 4 meses de auxílio emergencial. E então isso mostra, né, essa questão da correlação de forças que você estava falando, que na verdade quando existe um interesse do mercado, eles se juntam para fazer as aprovações necessárias, como foi com a reforma da Previdência. Então, no Congresso Nacional, que é onde deveria tramitar o processo de impeachment, na verdade o que tem acontecido são alianças pragmáticas muito frequentes. Né? Olha, a Terezinha está perguntando o que a gente acha, se a gente acha que o Lula chega às eleições, tenho dúvidas. É o imponderável, né, porque de fato o que aconteceu, o que o Fachin determinou não foi, né, um julgamento do mérito, né, dos processos. Os processos eles podem ser reabertos e serem novamente julgados, né, o Lula ser novamente julgado. Não sei se a nossa justiça vai ter a celeridade de fazer isso até 2022, porque teria que correr muito para se julgar, né, um novo processo até 2022 para deixá-lo inelegível. Mas, né, como até facadas nós já tivemos, né, às vésperas das eleições,
nada pode ser descartado, né? Aí eu acho que ele vai concorrer, Terezinha. Eu acho que ele está candidatíssimo. Acho que o discurso que ele fez foi um discurso de chefe de Estado. Foi um discurso de estadista. E eu acho que muita gente ficou muito tocado pelo discurso, porque é tão oposta a postura, né? Como eu estava dizendo do Bolsonaro, ela é tão perversa, ela é tão inadequada, ela não cabe ali, né, no lugar de presidente. Então a gente ficou, acho que todo mundo ficou muito comovido até, né? Eu, quando o Lula começou a falar e demonstrar empatia pelos familiares das pessoas que faleceram de Covid, eu fiquei super emocionada. Eu falei, gente, olha só, é o mínimo, né, que você faz, é o mínimo nessa situação que a gente está vivendo, tão brutal, né? Então eu acho que ele concorre sim. Acho que a grande questão, na verdade, é quais são as condições para nós que fizemos oposição à esquerda dos governos petistas, né? Como é que a gente se localiza nesse cenário? Acho que para mim essa é uma questão bem importante, assim. E com que tipo de programa ele vai concorrer, com que tipo de políticas de aliança. Agora, do outro lado, o que a gente tem é o fascismo, né? Eu não tenho dúvidas disso. Contra Bolsonaro, tem muitos números que eu apertaria e confirmaria na urna, sinceramente. Acho que todas nós, né? Bom, queria mudar um pouquinho de assunto, mas não muito, porque tem a ver com o governo Bolsonaro indiretamente, né? Que é essa, enfim, a militarização da política ou a milicialização da política, né? Então tem tudo a ver com o Bolsonaro, que é a execução da nossa companheira Marielle Franco, né? Que completa agora 3 anos nesse domingo, né? Então a gente tem feito ações pelo Brasil, as câmaras de vereadores estão apresentando projetos de lei que foram apresentados pela companheira Marielle na cidade do Rio de Janeiro. Aqui a bancada do PSOL em São Paulo vai fazer isso. No domingo tem uma série de ações aí propostas, né, pelo setorial de mulheres do PSOL. O Instituto Marielle Franco hoje, né, soltou uma linha do tempo, né, reivindicando mais uma vez, né, que o caso seja de fato, né, enfim, elucidado, né. A gente precisa saber quem matou Marielle, quem mandou matar Marielle e por quê, né? Então, falar um pouco disso dentro dessa perspectiva da política, né? A Marielle foi uma mulher negra, militante de esquerda, né, vinda da favela, e foi executada a tiros no Rio de Janeiro. Agora, e ela deu frutos, ela deu sementes. Nós temos muitas mulheres que se candidataram pós, né, a execução da Marielle, um pouco para colocar a cara na política institucional, mulheres que já faziam política, que já atuavam em coletivos, em partidos, mas que, né, começaram a colocar mais a cara na política institucional e disputar as eleições. E a resposta que a gente está tendo a isso, Maíra, também é muito violenta, né? Então, os casos de racismo, né, aqui em São Paulo nós tivemos 3 parlamentares, uma vereadora e 2 co-vereadoras, mulheres trans, que sofreram atentados aí nesses últimos 2 meses, né, de legislatura. Temos o caso no Rio de Janeiro, em Niterói, né, enfim, temos casos no Paraná, aqui numa cidade vizinha também, né, ameaças, né, de racismo, ameaças racistas que chegaram por e-mail. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Na mesma medida em que existe um avanço, né, desta projeção, em especial das mulheres negras e dessas mulheres que vêm de grupos, né, interseccionais minoritários, são mulheres negras, trans, periféricas. Então, há uma ascensão, há uma projeção dessas mulheres, mas a resposta que a gente está tendo a isso também é muito violenta, nem sempre é organizada, mas ela está aí e representa um setor da sociedade. Eu acho que isso se agravou muito, assim, e o feminicídio político, que é um termo que foi cunhado pela Renata Souza, que era chefa de gabinete de Marielle, que hoje é deputada estadual no Rio, foi candidata a prefeita. O feminicídio político de Marielle, ele é um marco, né? Porque ele tem muitos significados ali, né?
calar a pessoa que não deveria estar naquele espaço, né? Antes de ser assassinada, a Marielle falava que ela não seria interrompida, né? Ela tinha uma fala, tem um discurso gravado dela muito forte sobre isso. E a maneira que encontraram de interromper ela, sem dúvida, foi a execução, né? E a gente não saber quem mandou matar até hoje é um absurdo tão grande, assim, e revela tanto dessa violência que a gente está vivendo, e que é óbvio que a gente não saber quem mandou matar dá um clima de impunidade que faz com que outras coisas aconteçam, né? Que outras violências como essa que você mencionou, das mulheres trans vereadoras e co-vereadoras em São Paulo, aconteçam. Faz com que ontem, por exemplo, a live das pretas por Salvador foi invadida por bolsonaristas. Não foi a primeira vez, né? E a gente tem ameaças veladas, assim, elas disputam ameaças veladas. Elas acabaram de entrar na Câmara, né? Por quê? Porque é um movimento muito forte de expulsão daquele espaço, mas isso tem a ver com esse momento de conflito muito intenso que a gente está vivendo também. Então eu fico pensando que, na verdade, tudo que a gente está vivendo também tem a ver com o quanto a gente avançou, né? A gente avançou muito socialmente nas últimas décadas, em termos de direitos, em especial de direitos de mulheres e LGBTs, não tanto institucionalizados, mas o quanto a gente conseguiu avançar na sociedade mesmo. Quando eu penso, por exemplo, em Linda Quebrada, em Lineker, quanto a gente tem de artistas maravilhosos, assim, que ocuparam a cena, né? Quanto esses temas se tornaram um assunto, né? Gênero se tornou um assunto, uma questão na sociedade mesmo, assim. Né? Então, isso quer dizer que a gente avançou. Falta muito, claro, como eu estava falando. A gente não está muito longe de ocupar a política institucional, por exemplo. Mas, assim, eu acho que o que a gente está vivendo hoje é uma reação do quanto a gente fez minimamente tremer as bases da família patriarcal, assim, que é insuportável, né? E aí essas mulheres tão incríveis estarem na política institucional, demarcando espaço, propondo projetos de lei, botando o dedo na cara, sim, assim, denunciando, né? Eles não dão conta, né? Assim, tem que encontrar estratégias. A estratégia é de assassinato, a ameaça, a humilhações, né? Como, por exemplo, o que a Isa Pena sofreu na Assembleia Legislativa de São Paulo e que a Muito polícia boa lembrança. é largamente insuficiente, né? Então, assim... Oi, A Tamara, Isa sof... saudade. Oi, Rebeca. Mandar um beijo para Tamara, que está nos assistindo da Alemanha, né? Chiquérrima, tá super tarde lá, né? Beijo, querida. Além do assédio sofrido pela Isa Pena, né, aquela situação absurda, que depois ainda se reproduziu com a postagem de vídeos, né, em que o vereador resgata ela dançando nos stories para meio que justificar, né, o fato do vereador assediador, né, não ter sido, enfim, não ter tido uma sanção maior. Então, assim, é uma reprodução, né, constante da violência, da exposição. E essa semana eu soube também que a comissão de ética, né, com a Érica Malunguinho, também sofreu ataques, né, justamente porque o deputado estadual Carlos Gianazzi, né, cedeu para a Érica Malunguinho entrar na comissão de ética que iria julgar esse caso, e os espaços de reunião, enfim, sofreram aí com ataques, né, escatológicos, violentos, né, a maior parte deles voltados aí à deputada Érica Malunguinho, que é uma mulher negra, uma mulher trans. Então, tem sido muito violento mesmo a resposta, né, dos grupos conservadores à presença dessas mulheres na política institucional. E o que eu tenho dito é que a gente precisa se organizar, partidariamente inclusive, para responder a isso, né? Porque a gente não vai dar um passo atrás, a gente vai seguir ocupando esses espaços, e as instituições das quais nós fazemos parte, partido, coletivos, eles precisam entender isso como uma agenda de todos, né? De todos e de todas, não como uma agenda das mulheres negras, das mulheres trans, né? A gente precisa pensar isso, né, enquanto projeto de Brasil. Se a gente está realmente acreditando num projeto
né, de ocupação dos espaços da política institucional por essas minorias históricas, né, a gente tem que pensar, os homens brancos, héteros, que militam junto com a gente, eles precisam estar alinhados, né, a essa rede de proteção, a construção desses mecanismos aí de segurança, né, para as nossas parlamentares. Isso é um debate que a gente tem que fazer, está fazendo já, né, mas tem que tornar ele cada vez mais presente no nosso cotidiano, né? Não dá para ser só uma agenda das mulheres, só uma agenda das mulheres negras, só uma agenda das mulheres trans, né? Existe aí, né, uma resposta, né, conservadora, fascista, né, à presença desses corpos, né, na política institucional, e isso precisa ser olhado pelo conjunto dos nossos coletivos, dos nossos partidos. Com certeza, amiga. E eu acho que a questão da segurança ela é muito importante, né? Porque nesse caso das co-vereadoras, elas não têm acesso à segurança, né? A Câmara ia fornecer apenas para a Érica Maranguinho, né? Para Então, Erika Hilton, para a Érica Hilton. Então a gente tem que discutir a questão dos mandatos coletivos também, né? Porque a gente fez Brasil afora, várias candidaturas coletivas, estimulou, apoiou, as pessoas foram eleitas e existe uma questão hoje premente, assim, da segurança, aqui nas Pretas por Salvador também, né? Como é que se garante a segurança de 3 co-vereadoras? E isso é urgente em função da vulnerabilidade que elas estão passando, né? Das ameaças, dos constrangimentos. E é uma constante tentativa de expulsão desse espaço, assim, né? E se a política institucional nunca foi o espaço das mulheres, né, uma ocupação organizada desse lugar vai gerar uma reação muito violenta, né? E a gente tem que se preparar para isso, né? A gente não pode ser inocente de achar que a política no Brasil institucional é um lugar de debate de ideias democráticas, porque ela não é. Ela não é um lugar, aliás, uma arena de confronto, né? Não é um lugar violento pra caramba, né? habermasiano, né? É isso que eu fico pensando. Às vezes eu leio teoria política e falo, gente, não dá, cara, não é isso que acontece no cotidiano, assim, porque tem gente que quer matar as outras pessoas, quer anular a existência mesmo, assim, né? Quando eu estava estudando os planos estaduais de educação, como é que foi a aprovação nas assembleias legislativas, isso ficava muito evidente em vários discursos, assim, queriam eliminar a população LGBTQIA+. Não oprimir, não conviver junto, é eliminar, né? Assim, é uma relação que não existe dentro da arena democrática, né? Não é isso que acontece na política institucional brasileira. Então a gente tem que tratar dessa maneira. Quem sabe Inclusive, seja, né? inclusive tem um relatório, né, da Justiça Global com a Terra de Direitos do ano de 2020, do período das eleições, né, que fala um pouco da violência política vivida no Brasil, e assim, os números eles são assustadores, né, porque vereadores, candidatos a prefeito, a quantidade, são mais de 200 mortes, assim, no período eleitoral, assim. Então, de pessoas diretamente envolvidas na política, candidatos, ou de assessores, pessoas próximas ali da militância política. Então é muito grave, né? A gente está... Eu não sei se a gente saiu desse lugar e está retrocedendo, ou se a gente nunca saiu. Eu tendo a achar que a gente saiu um pouco e a gente retrocedeu muito, né, nesse lugar aí do debate político, né? Não ser um debate de ideias, né? Mas uma perspectiva de eliminação do outro. E isso é muito pesado, né? Sobretudo para quem está na vida política, para quem estar nesse espaço, né? Para quem se propõe a estar nesse espaço, exatamente. Mas, Maíra, nosso tempo está se encerrando. Queria agradecer a sua participação aqui no Ana Miel, que Entre Visitas. Toda semana eu convido alguém para bater um papo comigo, falar de política, falar de direitos, falar das nossas vidas, porque as nossas vidas são políticas. Nós que aprendemos no feminismo, né, que nossa vida privada, ela é política, né? Todos os enfrentamentos que fazemos, eles são parte da política. Então, toda semana eu recebo alguém aqui, a maioria das vezes são mulheres, às vezes convido homens também, os companheiros aí que estão militando em diferentes temas, em diferentes agendas. Mas é isso, agradecer
por você ter topado participar aqui hoje. Deixar um beijo e agradecer todo mundo, gente, que assistiu. Terezinha ficou até o final. Muito obrigada, viu? Manu, Obrigada Tamara, todas as outras que entraram aí. Obrigada. Bom final de semana para vocês. obrigada pelo convite. Muito bom estar aqui com você, amiga. Te amo, tô com saudade. Também te amo. Tchau. Tchau.